Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, bem-vindo ao canal Rosângela Arte Crochê. O nosso passo a passo de hoje, nós vamos confeccionar este kimono feito com barbante número 6. Estamos na meia estação, já entrando no inverno, e eu vou fazer a minha primeira peça no barbante. Este kimono é bem fácil, bem simples de fazer. Fiz ele com essa manga 3/4, não fiz manga longa. Você pode fazer a manga curta, se você preferir, ou você pode fazer uma manga realmente longa até chegar no punho. Esses pontos é bem simples, ó, fiz bloquinhos de pontos altos, tá? Aqui, ó, a parte da frente. O meu, vocês reparem que tem duas cores, uma mais escura, outra mais clara. Mais pra frente você vai entender por que eu fiz em duas cores. Eu não fiz o degradê porque eu quis fazer, eu fui obrigada a fazer degradê, tá? Que eu queria fazer ele só na parte mais escura, mas infelizmente eu não consegui, eu tive que fazer mais claro em cima, mas mais à frente você vai ver o porquê. No meu, eu coloquei esse detalhe aqui, ó, na parte da altura da cintura, pra ficar esse cordãozinho pra marcar a cintura. Se você não quiser colocar esse cordãozinho, não precisa, porque não é necessário pôr, tá? Você coloca se você achar que quer pôr. Aqui, ó, o nosso comprimento. Vou mostrar pra vocês como que ele ficou a parte de trás. Olha só. Então, ele é bem fácil, bem simples de fazer. Eu tenho certeza que até iniciante vai amar essa aula. Eu fiz no barbante, mas você pode fazer na lã. Você pode fazer no barbante 4, você pode fazer com linha para amigurumi, tá? Então, você escolhe o fio que você quer usar. Para confeccionar a nossa peça, nós vamos precisar dos seguintes materiais. Vamos precisar de marcador, tesoura, agulha de tapeceiro e trabalhei com agulha 3,5 milímetro para fazer a minha peça. O fio que eu utilizei é o barbante persa da Têxtil Piratininga. Esse fio é brilho, tá? Ele é prêmio, ó. Barbante persa brilho prêmio. Esse novelo que eu utilizei, eles são 200 gramas. Eu precisei de 3 novelos e meio para confeccionar o meu. Essa cor que eu usei é a cor castor. E a agulha recomendada é da 3,5 agulha 5. Eu utilizei a agulha 3,5. Se você quiser mais solto, mais maleável, se você for fazer com barbante, você utiliza a agulha 4,5, 5, para ficar bem mais aberto, bem mais solto os seus pontos, tá? Eu utilizei esse fio, mas você pode usar qualquer outro fio que tenha brilho. Você pode utilizar qualquer linha da Círculo que tenha brilho, né? Euro-Roma, várias marcas que esteja brilho, se você quiser com brilho. Se você não quiser, pode ser qualquer fio também, sem o brilho, não tem problema, certo? Então, esse aqui é o nosso passo a passo. Eu vou ensinar para todos os tamanhos, como você fazer para os outros tamanhos, tá? Não somente para o G. E vamos para o nosso passo a passo. Aproveito e te convido para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar o nosso vídeo, para que o YouTube possa ver que você está gostando. Quando você fizer o comentário no nosso vídeo, vai aparecer a opção de ripar o vídeo. Peço para você que ripe o vídeo, que ele pode ser ripado 3 vezes, tá? Peço que você ripa o vídeo para poder ajudar a gente, o YouTube, mandar nossos vídeos para mais pessoas e ter mais aumento no nosso canal, para a gente trazer mais vídeos excelentes para vocês. Agora, chega de papo e vamos para a nossa aula. Para confeccionar o nosso kimono, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui um nozinho corrediço, ou um nozinho inicial. Esse nozinho formou essa corrente, eu já vou segurar essa corrente aqui e já usar como a primeira corrente dos meus pontos. Então, vou utilizar essa corrente aqui para fazer um ponto e vou reservar. Fiz essa corrente aqui, agora nós vamos trabalhar múltiplos de 3. 1, 2, 3. Esta corrente aqui, ela vai ser um ponto reserva, que depois você vai conseguir entender o porquê. Então, essa primeira corrente eu não conto como múltiplo. Ela vai ser uma corrente reserva que eu vou deixar aqui, mas eu vou utilizar ela. Depois, eu faço 3 correntinhas. Agora, eu faço mais 3. Mais 3.
mais 3. E vou trabalhar agora múltiplos de 3 até chegar na minha medida. Eu vou trabalhar o meu kimono no tamanho G. Para fazer o meu G, eu vou fazer 101 centímetros de correntinhas, trabalhando múltiplos de 3. Vou abrir minha fita métrica aqui para vocês entenderem. Então, aqui, ó, eu tirei a minha medida da parte do busto e deu 101 centímetros. Então, aqui eu vou trabalhar meus múltiplos de 3 até eu chegar em 101 centímetros. Você que está trabalhando no M, no P, no GG, você vai fazer a mesma coisa. Você vai medir o seu busto, ver quanto que deu de centímetros. Aí, você vai trabalhar um cordão de correntinhas nos centímetros que você tirou do seu busto, tá? Desse jeito aqui. E aí, depois que eu chegar na medida do meu busto, eu vou fazer mais 16 centímetros. Pode ser que você ache que fique confusa, mas eu vou te explicar. Então, aqui eu vou seguir trabalhando os meus múltiplos de 3, tá? E depois que eu fizer os meus 101 centímetros, eu vou trabalhar mais 16 centímetros. Então, um exemplo. Deixa eu já mostrar aqui. Vamos supor que aqui eu já completei toda a minha volta, ó, né? Fiz toda a volta aqui da minha fita métrica. E cheguei aqui a 101 centímetros, tá? Deixa eu virar assim que vai ficar mais fácil de eu explicar. E cheguei aqui a 101 centímetros de busto. Que aqui é a medida do busto, tá? Depois que eu fizer a medida do meu busto, 101 centímetros, eu vou trabalhar mais 16 centímetros. Aqui no caso, ó, deixa eu virar assim, vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Ó, então, aqui, ó, fiz 101 centímetros. Deixa eu virar minha fita assim. Fiz o meu 101 centímetros. Aí, eu vou seguir fazendo as minhas correntinhas. Sigo trabalhando os meus múltiplos de 3. Desse jeito. Aí, até eu completar mais 16 centímetros. Então, no total aqui, eu vou ficar... Deixa eu só medir certinho aqui que eu já falo pra vocês. Então, aqui, ó, deixa eu esticar minha fita pra mostrar certinho pra vocês. Fiz os meus 101 centímetros de correntinhas. Aí, aqui agora eu coloco o outro lado da minha fita aqui, ó, de 101 centímetros. E aqui agora eu vou até completar meus 16 centímetros, e aqui no caso, eu vou ficar com 117 centímetros, tá? Então, no total, eu vou fazer um cordão de correntinhas no tamanho de 117 centímetros, tá? Na parte do busto, que serão os meus múltiplos de 3. Fiz os meus múltiplos de 3, né, até chegar no meu tamanho. E aí, eu passei 16 centímetros, que será 8 centímetros a mais de cada lado, porque como é uma peça de inverno, para não ficar agarrada, por isso que eu estou fazendo com centímetros a mais, tá? 8 centímetros de cada lado a mais do meu tamanho. Geralmente, nas peças, a gente sempre diminui de 5 a 10 centímetros, para ficar justo no corpo. Nesse kimono, nós vamos estar aumentando. Vamos estar fazendo 8 centímetros de cada lado, para ficar uma peça mais folgada, né? Para essa meia estação, para não ficar aquela peça grudada no corpo, que roupa de inverno grudada não dá certo, tá? Então, por isso que estamos fazendo esses 16 centímetros, que serão 8 centímetros a mais de cada lado,
depois do tamanho da sua medida, tá? Depois de feito os seus centímetros, mais os 16 para dar, né, a largura, vamos fazer mais 3 correntinhas aqui que é para virar. Aí depois eu laço o fio, vou contar essas 3 que eu fiz para virar, venho aqui na quarta, 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui um ponto alto, laçada no fio, vou no ponto da frente, faço mais um alto. Sempre que eu começar as minhas carreiras e finalizar, eu vou ter 3 pontos altos, mas nós vamos trabalhar apenas 2. Esses 3 pontos altos aqui será, lembra, quando nós começamos a nossa correntinha aqui, eu falei que esta correntinha aqui, ela ia ser uma correntinha extra. Então, eu não contei ela como múltiplo, eu contei as outras 3. Então, agora você vai entender por que temos essa corrente sobrando aqui, que vai ser a sobra também do lado de cá. Agora, eu vou fazer uma correntinha, eu não quero o meu muito largo, então, o espaço entre um bloquinho e outro, então, eu vou fazer apenas uma correntinha. Vou pular uma corrente, vou na próxima, vou fazer um ponto alto. Laçada no fio, vou na próxima corrente, faço mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto, vou no próximo, vou trabalhar um ponto alto. Vou na próxima correntinha, faço mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma corrente de base, vou na próxima, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha, faço mais um ponto alto na da frente. Uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto alto. Vou na próxima corrente, também faço um ponto alto. E aqui nós vamos ficar assim, ó, com bloquinhos de 2 pontos altos. Apenas o começo e o final que vamos ter 3 pontos altos, porque esta corrente aqui que nós vamos trabalhar, e no final, o último ponto alto que vamos ter, vai ser para fazer os nossos acabamentos. Então, por isso que ela é uma corrente extra, porque se eu subisse apenas 2 pontos altos aqui, quando nós fosse fazer o acabamento da nossa peça, a gente ia precisar de um ponto desse. Então, o nosso trabalho não ia ficar legal, porque não ia ficar a primeira aqui com 2 pontos altos, ia ficar apenas com 1. Então, onde eu fiz um ponto a mais, para já começar com 2 pontos altos, tá? Eu vou seguir fazendo os meus pontos altos aqui, até chegar no final do meu cordão de correntinhas. E olha só como que está ficando os meus pontos, ó. Vai ficar mais fechadinho. Agora, estou chegando no final da minha carreira. Fiz a minha correntinha. Agora, aqui eu vou pular esta corrente e vou vir na da frente. Aqui eu tenho 1, 2, 3 correntinhas. Vou fazer aqueles 3 pontos altos, como nós iniciamos lá no começo. Aqui no final, vou finalizar com os 3 pontos altos. Então, aqui vai ficar assim, ó. Fiz os 2 pontos altos dos múltiplos de 3. E na última correntinha aqui, que é aquela primeira que fizemos, né? Que eu falei que era corrente extra, faço o meu último ponto, ficando com 3. E quando eu for fazer o acabamento, eu vou utilizar esse ponto alto e vou deixar o ponto alto aqui, ó, os dois juntos, para ficar certinho a minha peça. Então, para todas as carreiras, a gente sempre vai estar trabalhando 3 pontos altos no início, 3 pontos altos no final. Dos dois lados, vão sempre ter 3 pontos altos, tá? Completei a carreira, agora eu vou fazer aqui as 3 correntinhas, vou virar o meu trabalho. Vou em cima do ponto alto da frente, vou fazer um ponto alto. Vou para o próximo ponto alto, faço um ponto alto. Com as correntinhas, eu fiquei com os meus 3 pontos aqui. Uma corrente de separação, vou no ponto alto da frente, faço um ponto alto. Vou para o próximo ponto, também faço um ponto alto em cima do ponto. Uma corrente, ponto alto da frente, um ponto alto, próximo ponto, mais um ponto alto.
Então, agora eu vou trabalhar aqui 2 pontos altos, um ponto em cima de cada ponto, separados por uma correntinha, até eu completar toda a minha carreira. Estou completando a minha segunda carreira. Fiz a correntinha, agora eu vou nos 3 últimos pontos e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto, e assim eu finalizo a minha carreira. Venho aqui na minha terceira correntinha, faço um ponto alto e ficou assim. Agora, eu vou trabalhar as 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto, viro o meu trabalho, vou no ponto alto da frente, faço um ponto alto, laço o fio, vou no próximo ponto e também faço um ponto alto. Uma corrente de separação, vou nos 2 pontos da frente. E aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. Uma corrente de separação, vou no próximo bloquinho, faço um ponto alto para cada ponto alto. Uma corrente de separação, próximo bloquinho, um ponto alto em cima de cada ponto alto, e assim eu vou seguir novamente até completar toda a minha carreira, e esta aqui vai ser a base para o nosso kimono. Um ponto simples, fácil e lindíssimo, né? Vou seguir trabalhando até eu completar a altura de 45 centímetros. Então, vou fazer assim, ó. Vou continuar aqui subindo a minha base, tá? Ó. Vou continuar subindo a minha base aqui, onde eu tenho a primeira carreira. Vou subir, 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 até eu chegar na altura de 45 centímetros, que vai ser onde eu vou parar e começar a cava do braço. Se você quiser mais comprido, você faz mais, um exemplo, 50 centímetros. Se você quer mais curto, você diminui, fica só com 40 centímetros. Então, aqui, agora, a altura aqui vai ser o comprimento, tá? O comprimento você faz do tamanho que você quiser, mais grande ou mais pequeno, basta você aumentar as suas carreiras em 5 centímetros, 10 centímetros de aumento ou de diminuição. O meu eu vou fazer 45 centímetros. Quando eu chegar na altura de 45 centímetros, a gente vai começar a fazer a distribuição da peça para fazer as nossas cavas. Estou finalizando a minha carreira, já cheguei na altura que ficou bom para mim. Vou fazer aqui os meus 3 últimos pontos altos e vou estar com a minha carreira completa. Aqui o meu fio terminou, então eu estou no restinho dele, vou fazer uma corrente, vou soltar essa laçada. E o meu trabalho ficou assim, ó. Tá? Aqui eu já coloquei alguns marcadores para mostrar para vocês a divisão da cava. Por que que eu já coloquei marcador aqui? Porque quando eu cheguei aqui no total de carreiras que eu precisei, que o meu deu em carreiras, vou medir primeiro em centímetros para vocês. Deixa eu só arrumar que tá amassada a minha peça. Vamos mostrar em centímetros primeiro e depois eu mostro em carreiras. Eu fiquei com 44 de altura, tá? Da barra até na cava. Em carreiras, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 carreiras deu no meu ponto, tá? E na minha metragem. Aqui, ó, eu fiz a divisão com os marcadores e já vou explicar pra vocês. Vesti a minha peça, como eu sempre falo pra vocês, quando se trata de vestuário, sempre vista a sua peça, tá?
Porque você vestindo a sua peça, você sempre vai ter a sua metragem perfeita, o seu trabalho vai ficar perfeito. Então, tudo que é vestuário que eu vou fazer, eu sempre vou vestindo. Fiz a altura, vou ver se ficou bom, coloco no meu corpo. Não tem manga, não tem cava, não tem nada. Eu sempre coloco um marcador na frente, prendo aqui. Foi assim que eu fiz. Peguei a minha peça, como tá essa fita grande aberta, então eu juntei os dois lados, coloquei um marcador aqui e fui fazendo a cava dos meus braços. Então, o que que eu fiz? Ó, aqui eu tenho a minha primeira marcação. Aqui é a cava do braço. Aqui é onde vai ficar o espaço atrás do pescoço. E esse lado é a outra cava do braço. Então, fiquei assim. Na frente aqui, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de pontos altos para a parte da frente. E embaixo do braço, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos. Depois, na parte de trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aqui tem o sétimo. Então, eu tenho 6 bloquinhos aqui. 6 bloquinhos aqui. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o outro da frente, né, que é o outro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos. Então, essa aqui é a contagem para formar os nossos bloquinhos. Como que você vai fazer o seu? Você vai pegar a sua peça, vai vestir, tá? Sempre deixando o espaço atrás do pescoço. Quando você colocar a sua peça, se você não tem costume de fazer sozinho, pede ajuda para alguém, pega os marcadores, você veste, deixa um espaço na frente. Eu aqui pra frente, eu deixei um espaço de 14 centímetros entre um seio e outro, tá? Entre um busto e outro. Então, esses 14 centímetros aqui é a abertura da frente, porque eu ainda vou entrar com o acabamento aqui, então ele vai chegar mais perto. Mas eu não quero que seja um kimono fechadinho, vai ficar um pouquinho aberto. Vai ficar um pouquinho aberto aqui na frente. E aqui a gente precisa desse espaço atrás, aqui entre o ombro, o outro ombro e a parte de trás do nosso pescoço. Então, é onde eu tenho esses marcadores, porque aqui vai ser a parte do pescoço que vai ficar essa sobra. Porque quando eu for fazer o acabamento, eu preciso dessa parte aqui para poder trabalhar as minhas carreiras. Então, quando você for fazer, você vê o tanto que você quer aqui, né, de metragem. Aí, você deixa esse total aberto e pede ajuda para alguém. Aí, você vem... Eu geralmente eu faço a minha medição aqui utilizando a alça do meu sutiã. A alça do meu sutiã ficou bem aqui quando eu fui fazer a medida. Aí eu vim e coloquei um marcador. Aí depois eu vi a outra alça do sutiã na parte da trás, que a alça do sutiã sempre bate a frente com costa. Os meus pelo menos é assim. E aí onde eu vim, coloquei o outro marcador. Aí eu fui ver aqui a distância do ombro aqui até no pescoço. Aí, deu esse total aqui de bloquinhos, eu vim e coloquei um marcador. Medi esse lado, não preciso já fazer no corpo o outro, porque aqui eu já tenho a medição de um lado. Então, do outro lado vai ser a mesma coisa. Aí, eu vim aqui na mesa, né, já coloquei aqui, aí eu contei o tanto de bloquinhos que deu aqui. Contei o mesmo total aqui, coloquei meu marcador. Contei o total que deu aqui embaixo do braço de bloquinhos, aqui eu deixei o mesmo tanto, já coloquei o marcador. Depois, aqui eu contei quantos deu entre onde estava a alça do sutiã até no pescoço, e fiz a mesma coisa aqui, contei e coloquei o marcador. Então, ficou assim a minha medição. Então, se você tiver alguma dúvida, sempre dá uma olhada no vídeo quando você for fazer a medição, mas se você fazer do jeito que eu expliquei aqui, não vai ficar difícil. Sempre meça um lado só, né? E faz como eu faço. Eu acho mais fácil pra mim assim, sempre utilizando a alça do meu sutiã como referência da altura da cava do meu braço. É onde minhas peças sempre dão certo, tá? Vou deixar essa dica. Se você quiser tentar ela, pode ser que pra você também dê certo. Mas se você sabe separar suas capas de outro jeito, não tem problema, tá bom? Então, depois de explicada como que ficou a nossa divisão aqui da cava, frente, costa, pescoço, agora nós vamos começar
a fazer a parte de cima, que vamos começar a trabalhar a parte da frente agora. E para começar a fazer aqui a parte da frente, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu sempre estou trabalhando carreira de ida e volta. Então, aqui eu terminei a carreira, né, vindo pra cá. Agora, eu teria que voltar a minha carreira. Então, eu vou abrir a minha peça e vou trabalhar daqui pra lá. Vou fazer 2 laçadas na agulha, como se eu fosse fazer um ponto alto duplo, que aqui eu vou trabalhar o ponto alto falso, para não ter correntinhas aqui no início. Venho na minha terceira correntinha, vou tirar 2 laçadas, pego o fio, tiro mais 2 e faço uma corrente. Ajusto aqui e fiquei com um ponto alto sem correntinhas. Dou uma laçada no fio, venho aqui em cima do ponto alto e vou fazer um ponto alto aqui. Se você não consegue fazer assim o ponto alto falso, você faz 3 correntinhas aqui, faz um nozinho e sobe 3 correntinhas para dar a altura do ponto alto, tá? Agora, eu vou no ponto alto da frente e faço mais um alto, e assim eu fico com os 3 pontos altos de início que estávamos fazendo desde o começo do nosso trabalho. Uma corrente de separação. Agora, eu vou no ponto alto da frente, vou fazer um ponto alto. Vou para o próximo, faço mais um ponto alto, uma corrente de separação. Vou no bloquinho da frente e vou fazer um ponto alto para cada ponto alto. E vai ficando assim o meu trabalho. Se vocês repararem bem, a minha linha tá dando cor diferente. Por incrível que pareça, ela tá com uma cor diferente, mas é o mesmo lote, a mesma numeração, mesma coisa, só que a cor veio diferente. Então, eu não tenho outra linha dessa para continuar trabalhando o nosso kimono. O que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que continuar com ela dessa cor mesmo. Olha só, pouca diferença, mas é mais clara essa que eu tô trabalhando. Então, o meu kimono, ele vai ficar com 2 cores diferentes, como se eu tivesse trocado de linha para dar tipo um relevo, tá? Mas é que eu tô sendo obrigada mesmo a trabalhar com essa outra cor, né, um pouquinho mais clara, mas vai dar certo. Venho aqui no meu último bloquinho, vou fazer 2 pontos altos. E assim eu finalizei essa parte da frente, chegando aqui no marcador. Não vou passar do marcador, viro o meu trabalho. Primeiro eu faço as 3 correntinhas, viro a minha peça, vou em cima do ponto alto da frente. Vou trabalhar aqui um ponto alto, uma corrente, vou no ponto alto da frente, faço um ponto alto, vou no ponto da frente, faço mais um ponto alto, uma corrente, vou nos 2 pontos da frente e faço um ponto alto para cada ponto alto. E assim vai ser a frente da nossa peça, tá? Do nosso kimono. Vou seguir trabalhando ponto sobre ponto, até eu chegar onde eu fiz os 3 pontos altos. Prontinho, fiz os meus 3 últimos pontos altos e ficou assim. Agora, eu vou fazer as 3 correntinhas, viro a minha peça e volto trabalhando ponto em cima de ponto. Agora, eu faço a correntinha, vou no ponto da frente, faço um ponto alto, próximo ponto, outro ponto alto, e assim eu vou seguir agora até chegar no final da carreira. Chegando no final da carreira, vou fazer as 3 correntinhas e vou voltar trabalhando os meus pontos até chegar na altura. Eu vou fazer 19 centímetros de altura. Então, aqui da partir da primeira carreira que eu comecei, que é essa aqui da cor diferente, eu vou trabalhar até chegar entre 18 e 19 centímetros, mais ou menos, mas eu já venho mostrar pra vocês o total mesmo que deu de altura aqui de ombro.
E já vou explicar pra você como que você vai fazer. É fácil. Você vai colocar a sua peça na frente, aqui você sabe que é a cava do braço, você vai colocar debaixo do braço, vai fazendo as suas carreiras e vai colocando na frente até chegar aonde tem a costura da blusa que você está vestida. Chegou a carreira na costura, já é a altura que dá certinho para você. Então, para cada tamanho, a gente vai ter carreiras diferentes. Para você que está fazendo o mesmo tamanho que o meu, pode ser que no seu ponto e o fio que você está usando dê o mesmo total de centímetros também, tá? Então, vou fazer o meu aqui até chegar nos meus 18, 19 centímetros e venho mostrar para vocês quantas carreiras eu precisei. Estou finalizando a minha carreira. Vou fazer os meus 3 últimos pontos altos. E cortar o fio no primeiro lado da parte da frente, já vai estar concluída. Faço uma corrente. Aqui eu vou soltar um pedaço de fio no tamanho maior, para que eu possa usar o fio para fazer a costura sem precisar fazer emenda. Aqui eu soltei mais ou menos 25, 30 centímetros de fio. E aqui eu finalizei. Agora, vamos ver o tamanho que ficou. Ficou com 19 centímetros, ó, de altura, a partir da separação da cava até na altura do meu ombro. Os meus 19 centímetros no fio que eu estou trabalhando e na extensão do meu ponto, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. Então, para o outro lado e para a parte de trás também, eu vou precisar de 14 carreiras. Terminei esse lado de cá, que é a parte da frente, vou fazer a outra parte da frente, que será esta daqui. Então, o que eu fiz aqui nesse lado, vou fazer nesse lado de cá, e também depois eu vou fazer na parte de trás aqui, que é a parte das costas, tá? Que aí, no caso, será nessa... Deixa eu já fazer esse lado pra vocês verem, que eu já vou deixar um lado pronto e o que eu repetir de um lado vai ser do outro. Lembrando que essa separação aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6 motivos aqui, é onde nós vamos deixar a parte de trás do pescoço. Então, aqui nós não vamos trabalhar. E agora, eu vou deixar aqui a separação da cava e vou começar a parte de trás. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu não vou tirar esse marcador, porque ele vai ficar aqui como a marcação do total de pontos que eu preciso. Porque a parte de trás aqui, eu vou precisar subir a mesma altura. Então, eu vou deixar aqui a parte da cava, tá? Que aqui é a parte do braço. Aqui, agora, eu vou começar a trabalhar, que nem a parte de trás aqui, ó. Separei o braço. Aí, eu vou começar nesse bloquinho aqui e vou trabalhar toda essa extensão aqui até chegar nesse outro marcador aqui. Então, esses dois marcadores que ele ficou aqui, ele não é para ficar sem trabalhar essas carreiras. Eu vou trabalhar aqui normal, a largura das costas. Esses dois marcadores aqui são apenas para mim ver o tamanho aqui que eu vou ter na hora de fazer a parte de trás, mas isso vocês vão entender. Então, vou dar as duas laçadas no fio, como se eu fosse fazer o ponto alto duplo. Aí, aqui eu tenho o marcador, vou começar a trabalhar depois do marcador, neste primeiro bloquinho aqui. Então, eu venho no primeiro ponto alto, vou fazer aqui um ponto alto tirando duas laçadas, tiro duas e faço a corrente. Agora, eu laço o fio, vou no ponto alto da frente, faço um ponto alto e fiquei aqui com dois bloquinhos. Uma corrente, venho aqui no ponto alto, faço dois pontos altos, um ponto para cada ponto. E aqui eu vou continuar trabalhando aquela mesma sequência de dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos. Fiz a correntinha, vou no ponto, faço ponto sobre ponto,
vou para o próximo, ponto sobre ponto, uma correntinha, próximo, ponto sobre ponto. Vou fazendo aqui ponto alto sobre ponto alto separados por uma correntinha. Vou seguir até fazer esses marcadores aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Pode ser que explicando, quem é iniciante não vai conseguir entender, vai ficar com dúvidas. Então, para não ficar com dúvidas, eu vou ensinar a fazer junto com vocês aqui. Agora aqui, ó, eu tenho os dois bloquinhos que tá com o marcador. Eu vou vir em cima deles e vou fazer ponto em cima de ponto. Vou no próximo, ponto em cima de ponto. Lembrando, esses dois marcadores tá aqui somente para mim ver o espaço que eu preciso de sobra no pescoço quando eu for fazer a separação, né, para fazer a união lá atrás. Mas isso quando eu for fazer a união da parte da frente e de trás, fazendo a costura nos ombros, vocês vão entender. Como eu já estava fazendo a marcação da cava dos braços, né, então eu já decidi fazer a marcação da largura do pescoço também, já para deixar tudo pronto. Porque senão eu teria que voltar a vestir minha blusa, né, meu kimono de novo, para poder fazer a marcação do pescoço. Então, já adiantei, já deixei tudo feito para facilitar um pouco mais o trabalho. Aqui eu tenho o marcador, né, onde vai ser a cava do pescoço. Ele não vai ser utilizado agora, então eu faço meus pontos sobre ponto e deixo ele aqui. Vou seguir agora trabalhando ponto alto sobre ponto alto até eu chegar no outro marcador. Então, aqui, ó, a parte de trás, eu vou passar diretão, porque aqui é a largura das costas, de um ombro até o outro, tá? Então, agora eu vou seguir fazendo os meus pontos sobre ponto até chegar aqui onde eu tenho esse marcador que é da cava do braço. Prontinho, cheguei aqui no marcador. Agora eu vou trabalhar 3 correntinhas, que daqui eu já volto a minha carreira, viro a minha peça. Vou no ponto alto da frente, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, tem os dois pontos altos da frente, eu vou trabalhar um ponto alto em cima de cada ponto alto. Uma correntinha, tem os pontos altos da frente, vou trabalhar ponto sobre ponto. E agora eu vou seguir a minha carreira até chegar lá onde eu comecei, o outro lado do meu trabalho. Então, aqui agora vai ficar assim, ó. Agora fica mais fácil para vocês entenderem. Então, aqui eu finalizei a segunda carreira, a primeira carreira da parte de trás, comecei a segunda, vou seguir trabalhando ponto sobre ponto até chegar aqui onde eu comecei o meu primeiro bloquinho. Meus marcadores vão ficar aqui, e aí, quando eu chegar aqui no final, eu faço um ponto alto, 3 correntinhas e volto trabalhando ponto sobre ponto, repetindo até eu chegar na mesma altura do lado de cá. Que nem aqui no caso, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. Aqui a parte das costas também, eu vou fazer 14 carreiras. Depois, eu vou cortar o fio, não vou deixar um fio mais comprido, porque eu já deixei ali na parte da frente. Então, aqui eu vou cortar um fiozinho mais curto. Aí, eu venho desse lado de cá. Vou subir meu primeiro ponto alto aqui nesse bloquinho onde tem os 3 pontos altos. E vou seguir repetindo a mesma coisa que eu fiz do lado de cá. Vou continuar fazendo os meus pontos aqui, ponto em cima de ponto, separado por uma correntinha até chegar aqui no bloquinho. Faço as 3 correntinhas, volto e vou repetindo até chegar na altura dessa parte aqui que eu fiz na frente. Aí, nós vamos ficar com os 3 lados com a mesma altura. Finalizando as costas, eu vou fazer esse outro lado da frente, igual esse que eu acabei de mostrar aqui pra vocês. Chegando aqui na altura de 14 carreiras, eu vou cortar o fio, aí eu vou deixar um pedaço maior para fazer a costura. E nós voltamos para fazer a costura junto e começar a parte dos acabamentos. Finalizei, ó, as 3 partes, as duas menor da frente e a maior das costas.
e ficou assim. Agora, nós vamos fazer a união. Para fazer a união, nós vamos dobrar o nosso kimono ao meio, acertar aqui os dois lados da cava. E vamos fazer a costura na parte de cima aqui do ombro. Para fazer a costura aqui, eu vou utilizar uma agulha de tapeceiro. Essa agulha aqui, vou aproveitar, vou cortar a ponta do fio. Essa tesoura aqui tesoura de tecelão é muito boa essa tesoura. Recomendo ela, tá? Passei o fio na agulha. E agora aqui, ó, eu vou fazer a minha costura. Só que antes de fazer a costura, eu vou pegar essa sobra de fio aqui e vou esconder ele aqui no meio das tramas aqui das correntes, para já ficar bem preso. Quando eu for fazer a costura, já vou escondendo ele, vai ficar um acabamento bem legal no nosso ombro aqui, tá? Então, aqui eu venho, coloco o primeiro ponto alto com o primeiro ponto alto aqui e vou colocar um marcador. Esse marcador que eu vou colocar só para firmar minha peça, para não ficar andando na hora que eu for fazer a costura, ok? A costura que eu vou fazer aqui é bem simples, ó. Aqui eu tenho a minha corrente, centralizo certinho os bloquinhos de pontos altos, para que esses espaços vagos aqui, ó, fique certinho um ao outro, tá? Ó. Desse jeito aqui. Agora, eu venho aqui no meu primeiro ponto alto, passo a agulha, volto no próximo ponto alto, aqui eu estou pegando as duas laçadas, tá? Da corrente. E vou fazer isso aqui, ó. Vou no ponto da frente, passo as duas correntes, saio aqui no ponto. Aqui eu tenho as duas correntes, vou passar dentro da corrente mesmo. Vou na corrente, passo dentro da corrente. E a minha costura será essa aqui. Movimento gira e volta sem apertar a minha linha, até chegar no final da minha carreira fazendo a costura, que é bem fácil. E bem simples, ó. E vai ficando assim, ó. Desse jeito vai ficar a minha costura. Se você tem costume de fazer sua costura de outra maneira, de outro jeito, você pode fazer, tá? Então, aqui agora eu vou seguir até o final da carreira. Chegando aqui no meu último ponto, onde eu tenho o meu marcador, eu vou fazer duas passadas dessa, no mesmo ponto. Aí, eu vou fazer 2 nozinhos, corto o fio, faço o arremate. Aí, eu vou pegar o fio do outro lado e vou repetir a mesma coisa, e assim, no final, eu vou estar com os meus 2 ombros já costurados. Fazendo a costura dos 2 ombros, nós vamos começar a fazer as mangas, né? Pra depois a gente entrar com o acabamento. Então, na hora que eu voltar com vocês fazendo as mangas, eu já vou voltar com os 2 lados costurados, tá? Eu só vou finalizar esse ombro aqui junto com vocês, para quem é iniciante ver como que eu finalizo aqui. Volto a linha, venho pra cá, volto. Aonde tem correntinhas, você pode fazer que nem eu, passar a agulha dentro do ponto. Agora, aqui eu tenho os 2 últimos pontos, ó. Vou passar novamente. Aí, aqui eu tenho a argolinha da linha. Eu passo a agulha aqui dentro, puxo a laçada, vou para o lado do avesso,
Pode ver que eu passei duas vezes. O primeiro eu não fiz o nozinho e o segundo eu fiz esse nozinho pra firmar aqui. E agora eu venho com a agulha, passando por dentro dos pontos. A agulha de tapeceiro, ela facilita bastante nessa hora de fazer acabamento, tá? Se você não tenha, te indico a comprar uma que vai ajudar bastante. Agora aqui eu corto o fio. Aqui eu tenho as duas pontas, ó, essa ponta é porque eu trouxe escondendo, né? E aqui eu terminei agora. Eu vou juntar as duas e vou fazer aqui 2 nozinhos. E já vou cortar. Se eu tivesse apenas uma laçada, eu dividiria no meio e faria 2 pontas separadas e depois eu fazia o nozinho. E a nossa costura ficou assim, ó. Agora, eu repito a mesma coisa aqui do outro lado. Coloco o marcador. Passo a agulha na linha. Arrumo certinho os meus bloquinhos para ficar os espaços vagos certinho. E venho costurando até chegar no final. E ele vai ficar desse jeito aqui, tá? Vou completar o outro lado e já vamos começar a nossa manga. Finalizei os dois lados da costura e ficou assim. Agora, nós vamos começar a confeccionar a nossa manga. Para fazer a nossa manga, eu vou fazer o seguinte. Vou deixar certinho aqui, ó, ponto sobre ponto. Aí, aqui eu tenho embaixo da cava do braço. Sempre deixando bloquinhos com bloquinhos. Aí, aqui eu venho em qualquer um dos dois bloquinhos de pontos altos. E vou fazer aqui um ponto alto. Você pode começar da seguinte forma. Você pode fazer 3 correntinhas. Aí, no caso, você pega o fio, 1, 2, 3. Aqui você já tem um ponto alto. Aí, faz uma de separação, vem aqui no ponto alto da frente, e já faz aqui um ponto alto. Agora, você vai no próximo ponto, faz um ponto alto e ficou com um bloquinho de 2 pontos. Uma corrente de separação, tem os bloquinhos da frente, faz ponto sobre ponto. Ou você pode fazer desse jeito aqui, ó. Pro primeiro ponto, como eu gosto de fazer o ponto alto falso, dou 2 voltas na linha, como se eu fosse fazer um ponto alto duplo. Aí, eu venho aqui no ponto alto, vou pular esse, vou começar nesse daqui, vou fazer aqui a primeira passada, passando pelas 2 laçadas, pego o fio, passo nas outras 2 laçadas, faço uma corrente. Laçada no fio. Vou nos 2 pontos altos da frente e vou fazer um ponto para cada ponto. Uma corrente de separação, vou para o próximo bloquinho, um ponto alto em cima de cada ponto alto. Uma corrente de separação. Aqui eu tenho o meu próximo bloquinho. Faço um ponto alto no primeiro ponto. E um ponto alto no segundo ponto. Uma corrente de separação. Agora, aqui eu tenho a volta aqui, que eu já vou subir a manga, ó. Que aqui vai ser a parte de trás. Aqui eu laço o fio, eu vou vir aqui, ó, nesse ponto alto. Eu tenho 2 pontos altos aqui, eu venho aqui no primeiro e vou fazer 2 pontos altos dentro do espaço. Uma corrente de separação. Vou pular esse espaço e vou no da frente, faço 2 pontos altos. Uma corrente de separação, pulo este espaço, vou no de cima e faço 2 pontos altos. Então, agora eu vou subir trabalhando 2 pontos altos dentro do espaço, pulando um espaço sim, um espaço não.
Então, eu faço uma corrente, pulo um espaço, vou no próximo, faço 2 pontos altos. Uma corrente, pulo um espaço, vou no próximo, faço 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou pular este ponto alto, vou nesse, que é esse espaço do ponto, vou no da frente e faço 2 pontos. Uma corrente, aqui eu tenho espaço, vou pular esse espaço e vou no outro depois da costura e faço os 2 pontos altos. Fiz os 2 pontos altos, faço uma corrente, deixa eu só arrumar esse ponto direito. Fiz a corrente, vou pular esse espaço, vou no próximo, e agora eu vou descer trabalhando 2 pontos altos dentro de cada espaço, né? Pulando um espaço, vou no outro e faço 2 pontos altos. E vai ficando assim. Agora, eu vou descer trabalhando o restante da volta até chegar aqui onde eu comecei a trabalhar os meus bloquinhos. Antes de finalizar a carreira, eu vou fazer aqui junto com vocês. Quando nós começamos, chegando aqui nesse cantinho, nós trabalhamos aqui dentro do primeiro ponto alto de subida, né? Depois desses 2 pontos altos. Aqui vai dar diferente. Fiz os 2 pontos altos nesse espaço, vou pular esse. Aqui eu não vou trabalhar no espaço. Então, eu venho aqui em cima dos 2 pontos altos e vou fazer um ponto em cima de cada ponto. Vou no ponto da frente e também faço um ponto alto. E esse cantinho fica assim, tá? Agora, eu faço uma corrente, vou no ponto alto da frente, faço um ponto alto, vou no próximo, faço mais um ponto alto. Uma corrente. Agora, aqui eu tenho onde eu iniciei meu trabalho. Vou no ponto alto da frente, vou fazer aqui um ponto alto. Aqui eu tenho o início do meu trabalho, onde eu fiz aquele ponto alto. Eu venho em cima do ponto, vou fechar a carreira fazendo um ponto baixíssimo. E finalizei a carreira. Vou fazer aqui 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. 3 correntinhas é para dar a altura do ponto alto e uma correntinha de separação. Vou no bloquinho da frente e faço 2 pontos altos, um ponto para cada ponto. Uma correntinha, vou nos 2 pontos da frente e vou fazer um ponto para cada ponto. Uma corrente, um ponto alto em cima de cada ponto alto. Uma corrente, vou no ponto alto e vou fazer ponto sobre ponto. Então, agora, eu vou dar sequência fazendo 2 pontos altos em cima de cada ponto alto, separados por uma correntinha por toda a volta. Quando eu completar a minha volta, eu vou fechar a carreira do jeito que eu acabei de fazer. Faço um ponto alto no ponto alto, venho aqui na minha terceira corrente, vou fechar com baixíssimo, faço 4 correntinhas, que 3 será de altura de um ponto alto e uma de separação, e continuo trabalhando as minhas carreiras. Eu vou seguir o meu aqui até chegar na altura que vai ficar boa de manga pra mim, tá? Para o meu tamanho, eu não vou fazer a manga longa e nem manga curta, eu vou fazer uma manga 3/4, e para isso eu vou precisar de 27 centímetros, né, de comprimento, aqui do ombro até na volta do braço, onde eu vou querer a minha 3/4. Bloquinhos de 2 pontos altos serão 27 centímetros sem o acabamento, tá? Que depois que eu fizer esses 27 centímetros de bloquinhos de pontos altos, aí a gente vai voltar para fazer o bico de acabamento, então ele vai ficar um pouquinho maior, mas eu vou falar quantos centímetros vai dar.
Então, agora eu vou seguir trabalhando, ó, toda a volta da manga, até chegar no comprimento de 27 centímetros. Prontinho, pessoal, estou já quase finalizando a minha carreira, fiz a minha correntinha, venho aqui nos 2 pontos altos, vou fazer um ponto para cada ponto. Uma corrente, agora eu venho na terceira correntinha, vou fechar a carreira fazendo um baixíssimo. E aqui ficou pronta a minha manga. Então, aqui, ó, ficou desse jeito, assim, os meus bloquinhos de pontos altos, como eu falei pra vocês, com 27 centímetros, tá? Agora, nós vamos fazer o nosso biquinho de acabamento. Se você quiser a sua manga maior, basta você continuar trabalhando os seus bloquinhos até chegar no comprimento da manga, né, no punho. E depois você fazer o acabamento do jeito que eu vou te ensinar agora. Se você não quiser 3/4 nem longa, quiser a manga curta, basta você fazer o tamanho que você deseja e fazer o acabamento do jeito que eu vou ensinar agora. Então, para todos os tamanhos da manga, o acabamento será do mesmo jeito. Então, aqui eu vou fazer uma corrente, vou no ponto alto da frente, faço um ponto alto. Aqui eu tenho os espaços da corrente, eu não vou trabalhar dentro deles, eu vou trabalhar apenas em cima dos pontos altos para dar uma diminuída na abertura da minha manga. Se você quiser a sua manga continue do mesmo tamanho que tá aqui, você faz o contrário. Ao invés de fazer pontos baixos somente em cima dos pontos altos, você pode fazer um ponto baixo também no espaço. Mas como eu quero a minha manga um pouquinho mais justa, então eu vou trabalhar pontos baixos apenas em cima dos pontos altos, pulando as correntinhas, tá? Vou seguir fazendo toda a volta, uma carreira de pontos baixos para cada ponto alto, até chegar aqui aonde eu iniciei a minha carreira. Estou finalizando a minha carreira, fiz o meu último ponto baixo, agora aqui tem onde eu iniciei, vem onde eu fiz a correntinha, vou introduzir a agulha dentro da corrente, faço um baixíssimo, uma correntinha para dar altura de um ponto baixo, e agora eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo, por toda a volta, mais uma vez, ficando assim com 2 carreiras de pontos baixos. Vou seguir toda a volta, até completar a minha segunda carreira de pontos baixos, e aí voltamos para fazer o nosso bico de acabamento. Estou completando a minha segunda carreira de pontos baixos, venho aqui dentro da corrente, vou fechar a carreira com baixíssimo, e ficou assim. Agora, eu venho aqui, ó, no ponto da frente, faço um baixo, laçada no fio, eu vou pular 1, 2, venho aqui no terceiro ponto baixo, e vou trabalhar dentro do mesmo ponto baixo 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz os meus 6 pontos altos dentro do mesmo espaço do ponto baixo. Não vou fazer correntinhas. Aqui eu vou pular 1, 2, venho aqui no terceiro ponto baixo, faço um ponto baixo, laçada no fio, pulo 1, 2, venho no terceiro ponto baixo, vou trabalhar aqui no mesmo espaço do ponto, mais 6 pontos altos. 3, 4, 5 e 6. Pulo 1, 2, vou no terceiro ponto baixo, faço um baixo, e nosso bico de acabamento vai ficando assim. Laçada no fio, pulo 1, 2, vou no terceiro ponto baixo, faço um ponto alto,
E volto a repetir os meus 6 pontos altos dentro do mesmo espaço do ponto baixo. 3, 4, 5 e 6. Pulo 2 pontos, no terceiro, faço um ponto baixo. E vai ficando assim o nosso bico de acabamento. Vou seguir agora por toda a minha volta, até chegar aqui no final, e vou finalizar junto com você. Estou chegando no final da minha carreira, fiz os meus 6 pontos altos, agora aqui eu tenho um espaço, o outro e o ponto baixo. Aqui eu vou vir no ponto baixo, vou fazer aqui um baixíssimo, alongo o fio, vou cortar. E já solto essa laçada. Vou puxar esse fio para o lado avesso. Ajusto bem e finalizei. O meu ficou com 7 lequinhos, ó. 2 embaixo do braço e um na costura, tá? Agora, aqui eu vou puxar esse fio para o lado avesso, descendo mais um pouco. Você pode finalizar como você tem costume de fazer a finalização das suas peças, tá? Vou puxar mais um pouco aqui. Vou dividir esse fio em 2 partes. Divido meio a meio. Agora, eu pego uma parte e vou passar aqui dentro da laçada mais embaixo. E aqui eu vou fazer 3 nozinhos. Os 2 primeiros nozinhos eu não aperto muito. O segundo eu já aperto um pouco mais para selar bem aqui. Depois eu coloco uma gota de cola de silicone ou qualquer outra cola que você tem costume e selo ele, fica pronto. E assim ficou a nossa manguinha, olha só. Ficou desse jeitinho aqui, ó. O que vocês achou? Então, ó, depois de ter feito essa manga, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Tudo que eu expliquei para vocês aqui, não vai mudar nada do outro lado. Você que é iniciante, você vai começar a fazer a mesma coisa. Vamos iniciar debaixo da cava do braço, né? Você pode fazer o ponto alto falso, como eu te ensinei, ou você pode fazer as 3 correntinhas e uma de separação, e depois é só seguir do jeitinho que eu expliquei no passo a passo, tá? Eu vou adiantar minha outra manga fazendo a mesma coisa, que nós ainda temos o acabamento em toda a volta. Finalizei as 2 mangas, já ficaram prontas, mesmo jeito, ó, que eu expliquei. A primeira manga eu fiz a segunda, para quem é iniciante não ter dúvida. Agora, nós vamos começar o acabamento na frente, aqui no pescoço e na barra do nosso kimono. Para começar o nosso acabamento, eu vou começar aqui da parte da barra embaixo, tá? Então, aqui eu vou começar desse lado direito aqui. Vou vir aqui na minha primeira corrente, das 3 correntes que a gente sempre estava subindo o nosso ponto alto. Vou introduzir a agulha dentro da correntinha aqui e vou fazer um ponto para firmar aqui a nossa linha. Agora, eu vou pegar esse fio e já vou esconder ele, já vou fazendo o acabamento aqui junto, tá? Então, agora eu venho aqui dentro do espaço, vou trabalhar 2 pontos baixos dentro do mesmo espaço. Vou
Vou dentro do espaço da frente das 3 correntes, faço também aqui 2 pontos baixos. Vou para o próximo espaço, faço 2 pontos baixos. Já estou finalizando a ponta da minha linha aqui também para esconder ela. Próximo espaço, faço 2 pontos baixos e assim eu termino de esconder o meu fio. Agora, eu vou subir trabalhando 2 pontos baixos dentro de cada espaço. Até eu chegar ali em cima, onde a gente tem a volta do pescoço, ali nós vamos fazer juntos. E o nosso acabamento aqui vai ser o mesmo que fizemos na manga, tá? Já vou adiantar para quem é mais avançado, você já consegue fazer o seu aí, que vai ser o mesmo acabamento, e depois viremos fazer a barra também. Lembrando, eu fiz o meu um pouco mais curto, mas vocês podem fazer de vocês comprido, tá? No tamanho desejado, gente, não precisa fazer o mesmo tamanho que o meu, não. Como eu falei pra vocês no início, como o meu eu vou usar com saia, então é onde eu não achei que não ia ficar muito legal eu fazer ele muito comprido, tá? Ó, e vai ficando assim o nosso acabamento, tá? Vou subir trabalhando até chegar ali na parte do ombro, e aí eu volto pra fazer junto com vocês. Antes de chegar ali na volta do pescoço, vocês lembram que eu falei que o meu fio, que eu comecei a trabalhar a parte de baixo do meu kimono, a cor era mais escura, aí eu troquei de cor, né, que o meu primeiro novelo acabou, e o de cima, mesmo sendo o mesmo lote, era mais claro. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar a parte mais escura aqui com o restinho de linha que eu tenho no acabamento com o escuro, e a parte mais clara eu vou fazer com o fio mais claro, e vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui a troca de fio. Então, aqui com o fio mais escuro, fiz os meus 2 últimos pontos baixos, tá? Agora, aqui, ó, eu vou deixar esse fio, não vou cortar ele ainda. Pra fazer a minha troca de fio, eu faço desse jeito aqui, ó. É uma dica boa pra você que é iniciante. Vou pegar o fio, vou passar aqui dentro da laçada. Aí, eu venho aqui onde eu tenho as 3 correntinhas. Vou fazer aqui dentro do espaço do ponto alto, né, que ficou as 3 correntinhas que estão no ponto alto, vou fazer os 2 pontos baixos. Agora, eu venho no ponto da frente, faço 2 pontos baixos, vou para o próximo espaço, faço mais 2 pontos baixos. Aqui eu já estou trazendo o fio, que é a sobra, já vou escondendo e já vou fazendo também o acabamento na minha peça. E a troca de fio ficou assim, desse jeito aqui, ó. Agora, esse fio aqui, que é aquela sobra, eu vou cortar um pedacinho maior para depois eu fazer o arremate, tá? E assim ficou a troca de fio. Agora, eu vou seguir fazendo 2 pontos baixos dentro de cada espaço, até chegar aqui onde a gente tem a união do ombro e da parte de trás, que ali nós vamos fazer junto a parte do pescoço. Prontinho, aqui na parte da subida da frente eu já terminei. Aqui eu tenho a união e tenho a parte de trás, onde eu tenho os bloquinhos de 2 pontos altos. Aqui nós vamos fazer o seguinte, o mesmo desse lado, vamos fazer do outro. Eu não vou entrar aqui dentro das 2 correntinhas, eu vou vir aqui, ó, em cima desse, pulo esse ponto alto, tem o espaço da corrente. Vou vir aqui no espaço da corrente e vou fazer 2 pontos baixos, ó, ficando assim. Venho aqui no ponto alto, vou fazer um ponto baixo em cima do ponto alto. Só vou trocar aqui, tá certo.
Venho aqui no ponto alto, faço um ponto alto. Perdão que eu achei que eu tinha errado aqui no cantinho, mas eu vou deixar com 2 pontos baixos mesmo. Fiz 2 pontos baixos aqui, ó, no primeiro espaço do cantinho da volta do pescoço. Agora, nós temos os outros espaços de uma correntinha na parte de trás. Aqui eu não vou fazer 2 pontos baixos, eu vou fazer apenas um ponto baixo. Aí, eu já vou em cima do ponto alto, faço um ponto baixo. Próximo ponto alto, um ponto baixo. Venho no espaço da corrente e faço um baixo. Então, eu vou fazer 2 pontos baixos apenas na volta, onde tem a união do ombro com a parte de trás e da frente, tá? Pra não ficar tão justo, né, o nosso pescoço. Então, é onde eu fiz 2 pontos baixos ali, porque se eu fizer apenas um, vai diminuir a nossa peça, vai apertar bastante, a peça vai ficar mais justa no pescoço. E não vai ficar muito confortável, tá? Então, é onde eu indico você fazer 2 pontos baixos para não ajustar bastante. Aqui eu tenho o espaço da corrente, vou fazer os 2 pontos baixos, que aqui é o último espaço. Então, no último espaço eu faço 2, e aqui no primeiro eu faço 2. Nos demais, eu faço um ponto baixo só dentro do espaço da corrente. Agora, eu vou descer aqui trabalhando a parte da frente. Já venho no espaço do ponto alto. Vou fazer aqui os 2 pontos baixos. Vou para o próximo ponto alto, faço 2 pontos baixos. E o mesmo que eu vim fazendo do lado de lá, eu vou repetir agora o lado de baixo aqui, descendo até o final da carreira. Chegando na cor ali que eu troquei, eu vou fazer a troca de fio, como vocês viram que eu fiz ali do outro lado. Depois, eu vou continuar descendo 2 pontos baixos dentro de cada ponto alto, né? Até o final. Aí, quando eu chegar lá no final da carreira, eu vou subir uma corrente, vou virar o meu trabalho e vou fazer novamente mais uma carreira de pontos baixos, tá? Então, nós vamos fazer igual fiz na manga. Eu vou ter 2 carreiras de pontos baixos, para depois fazer o bico de acabamento. Ok? Então, eu finalizando esta carreira, vou fazer uma corrente. Chegando aqui no final, já vou explicar porque esse aqui é bem fácil de fazer, tá? Chegando aqui no final, vou fazer 2 pontos baixos dentro do último ponto alto. Aí, como eu iniciei lá com um ponto baixo dentro da corrente, eu venho aqui dentro da corrente e faço um para firmar o ponto. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e volto trabalhando um ponto baixo em cima de cada ponto baixo dessa primeira carreira que eu fiz por toda a volta. Quando eu chegar aqui do outro lado, onde nós iniciamos a nossa carreira de pontos baixos, eu volto com vocês pra gente fazer o bico de acabamento. Estou finalizando a minha segunda carreira de pontos baixos. Chegando aqui no final, tenho 2 pontos baixos, então, vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo. E aqui nós temos aquela correntinha que fizemos de início para firmar o nosso ponto. Então, eu venho dentro dessa corrente e também faço um ponto baixo. Agora, aqui eu vou fazer 2 correntinhas, vou virar o meu trabalho. Virei o meu trabalho. Aqui eu tenho o meu primeiro ponto baixo, onde eu fiz as correntinhas. Então, eu vou pular esse ponto baixo que eu fiz a corrente, esse ponto baixo, vou no terceiro ponto baixo e aqui eu vou fazer 6 pontos altos dentro do mesmo espaço. 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Então, aqui eu fiquei com o meu lequinho. Agora, eu não vou fazer correntinha, vou pular 1, 2, no terceiro ponto baixo, eu faço um ponto baixo, laço o fio sem fazer corrente, pulo 2 pontos baixos, vou no terceiro, trabalho dentro do mesmo ponto, mais 6 pontos altos no mesmo pontinho. 4 pontos, 5
e 6. Não faço correntinha, pulo 2 pontos baixos, vou no terceiro, faço um ponto baixo. Laçada no fio, pulo 2 pontos baixos, vou no terceiro e vou repetir os meus 6 pontos altos, formando assim mais um lequinho de 6 pontos altos. E vai ficando assim o nosso acabamento. Vou seguir fazendo agora até chegar novamente na cor mais clara, porque aqui eu vou fazer a troca de fio também, e aqui eu vou fazer a troca junto com você. Prontinho, completei os meus lequinhos, e olha como que está ficando. Agora aqui, ó, vou trocar de cor, porque eu já cheguei no final da cor mais escura. Para trocar de cor no lequinho, eu vou fazer assim, ó. Vou pegar o fio mais claro. Já vou trocar aqui no último ponto alto. Então, eu pego o fio, passo dentro da corrente. Aí, eu já vou contar aqui o meu total de pontos baixos. Aqui eu tenho... Deixa eu só segurar o fio aqui para não soltar. Aqui eu tenho 1, 2, vem aqui no terceiro espaço do ponto baixo, faço o ponto baixo, ajusto o fio, puxo os 2 e ficou assim. Laçada no fio, pulo 2 pontos baixos, vou no terceiro e vou trabalhar aqui os meus 6 pontos altos dentro do mesmo espaço do ponto baixo. 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, eu pulo 2 pontos baixos, vou no terceiro, faço um baixo, laçada no fio, pulo 2 baixos, no terceiro, sigo fazendo os 6 pontos altos. E assim ficou a nossa troca de fio, tá? Agora, eu vou seguir fazendo por toda a volta, já vou cortar aqui o fio que eu acabei de trocar. Pra depois, quando eu chegar lá no outro lado, onde eu tenho essa parte de baixo, eu usar a mesma cor escura. Então, aqui eu vou seguir trabalhando as cor clara por toda a volta. Aí, quando eu chegar aqui na cor escura, vou fazer a troca de fio novamente. Vou vir até aqui no final. Finalizando aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, tá? Vou deixar, como eu deixei aqui, 2 pontos baixos, né? No terceiro, eu fiz o ponto lequinhos, aí eu vou, aqui eu tenho 1, 2, no terceiro eu faço os lequinhos, venho aqui no último ponto baixo e faço meio ponto alto para dar o espaço das duas correntinhas, mas aqui a gente vai fazer junto para não ter dúvidas. Aqui eu já estou finalizando toda a volta do meu kimono, e assim está ficando o meu bico de acabamento. Agora, chegando aqui no final, eu vou contar 1, 2, aqui eu tenho o terceiro ponto baixo, como eu vou finalizar, eu venho no último ponto e vou fazer aqui um ponto alto. E ficou assim o final da minha carreira. No começo, a gente teve os pontos altos, e agora as correntinhas, né, que vale como um ponto alto, e agora eu finalizei com um ponto alto e os dois lados ficou desse jeito, início e final. Agora, eu vou continuar trabalhando a parte da barra, que é a parte de baixo. Se você quiser, você pode fazer pontos baixos aqui. Se você não quiser, não precisa. Se você for fazer pontos baixos, você vai fazer 2 pontos baixos aqui no ponto alto, um ponto baixo para cada ponto baixo daquelas duas carreiras que fizemos aqui. Aí, tem os pontos altos, você vai fazer um ponto baixo para cada ponto alto, um ponto baixo dentro do espaço da corrente, um ponto baixo em cima de cada ponto alto, um ponto baixo aqui no espaço da corrente. E aí, você vai seguir por toda a carreira. Se você for querer as duas carreiras, que nem a gente fez na manga, aí você volta fazendo mais uma carreira, né, do jeito que fizemos na manga e aqui.
Aí, você vai ter as 2 carreiras de pontos baixos e depois você vem fazendo o bico de acabamento, como eu vou te ensinar agora. Mas, se você não quiser, você pode fazer direto aqui, como eu vou fazer. Para fazer o meu bico aqui de acabamento, eu vou fazer aqui 2 correntinhas, vou fazer 3 correntinhas. Fiz as 3 correntinhas, aqui eu tenho o espaço do ponto alto. Eu não vou vir aqui dentro e fazer os pontos altos aqui dentro. Eu vou vir aqui onde eu tenho a primeira carreira, a segunda carreira do ponto baixo. Vou entrar dentro de um ponto baixo e vou trabalhar aqui os 6 pontos altos dentro do mesmo espaço. 2, 3, 4, 5 e 6. Fiz os meus 6 pontos baixos. E aqui, ó, ficou desse jeito, a beirada é a parte de baixo. Agora, aqui eu vou pular a primeira carreira de pontos baixos. Aí, aqui eu tenho a segunda carreira, né, o segundo ponto de ponto alto. Então, tem aqui a carreira de ponto baixo, este ponto alto, e tem o ponto alto da frente. Então, eu vou pular os pontos baixos, este ponto alto, e vou no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Se o seu ponto for muito apertado e você vê que ficou muito repuxado, você pode fazer o seu ponto baixo no ponto de trás. Laçada no fio, vou pular o espaço da corrente, o ponto alto, e aqui eu tenho esse ponto alto aqui, só que eu não vou trabalhar dentro dele, eu vou vir aqui dentro do espaço da corrente, desse jeito. E aqui dentro do espaço da corrente, eu vou fazer 6 pontos altos. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, aqui eu completei 6 pontos altos. Vou pular os 2 pontos altos, vou vir aqui no espaço, vou fazer um ponto baixo. Agora, o laço fio, vou pular os 2 pontos altos, vou no espaço e vou trabalhar 6 pontos altos. Então, agora, a partir desse próximo lequinho aqui que estamos fazendo, vamos trabalhar sempre nessa sequência, pulando os 2 pontos altos e fazendo os nossos lequinhos dentro do espaço da corrente. 2, 4, 6, pulo os 2 pontos altos, vou no espaço da corrente, faço um baixo, laçada no fio, pulo os 2 pontos altos, vou no espaço da corrente e faço 6 pontos altos dentro do mesmo espaço. 4, 5 e 6. Pulo os 2 pontos altos, vou no ponto baixo e faço um baixo. E aqui o barrado vai ficar assim o nosso acabamento, ó. Tá? Se você for querer fazer as suas 2 carreiras de pontos baixos, você faz, depois você faz do mesmo jeito que fizemos aqui. Pula 2 pontos baixos, no terceiro você faz os seus 6 pontos altos, tá ok? Então, tem esses 2 jeitinhos para você fazer o seu acabamento. Vou seguir fazendo toda a minha carreira até chegar aqui no final. Chegando aqui no final, vou fazer a mesma sequência. Vou vir aqui, vou pular o ponto alto, que nem aqui, pulamos o ponto alto. A primeira carreira de pontos baixos. Aí, aqui onde nós temos esse espaço, eu vou fazer os 6 pontos altos, tá? Que é esses 6 pontos altos aqui. E aí, depois aqui eu vou fazer um ponto alto. Então, será 6 pontos altos dentro do ponto baixo. Aí, eu não faço correntinha, venho aqui em cima da última corrente daquela que nós subiu, faço um ponto alto, uma corrente, corto o fio e vai estar a minha carreira finalizada. Finalizei, olha só como que ficou o nosso kimono. Aqui eu já estou com ele prontinho. Agora, eu fiz esse cordãozinho aqui de amarrar, porque eu quero que o meu fique acinturado. Então, eu vou fazer esse cordãozinho aqui para fazer um nozinho ou um lacinho na frente.
eu vesti o meu kimono, aí eu juntei as duas pontas aqui, ficou bem legal, então foi onde eu decidi fazer esse lacinho. Para fazer essa cordinha, para fazer um lacinho, é bem simples. Aqui eu contei de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5. No sexto lequinho, eu fiz o seguinte. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou você pode colocar junto assim os seus lequinhos, ó, e vai dar certinho. Aqui nós temos 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu venho 1, 2, 3, 1, 2, 3. Venho no meio dos 3 de lá e no meio dos 3 de cá. Deixo uma sobra de fio para fazer o arremate. Aqui eu faço uma correntinha. Essa minha corrente já vai servir como a minha primeira corrente, tá? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 correntinhas. Se você quiser maior, você só aumente as suas correntes, tá? Agora, eu vou soltar a laçada. E ficou assim o meu cordão de correntinhas. Eu tenho pérola dourada, eu vou colocar uma aqui para combinar com os fios de brilho dourado aqui que eu tenho na minha peça, tá? Agora, eu venho, passo a linha dentro da pérola. Vou passar ela todinha aqui, ó. Dentro do crochê. Essa pérola é tamanho 10, então ela é grande, ela passa aqui dentro. Aqui eu vou fazer um nó. Eu fiz o nó bem na corrente. Aperto bem esses pontos. Esse nozinho que eu dei. Agora, eu vou dividir o fio em duas partes. E vou fazer 2 nozinhos. 1, 2. Agora, eu vou cortar a sobra. Cortei a sobra. Trago a pérola no início aqui, onde eu fiz o nozinho. Agora, eu vou finalizar a sobra da corrente aqui. Aqui é bem fácil, tá? Vou passar por dentro dos pontos. E depois, eu vou dividir em duas partes. E fazer 3 nozinhos. E já vou estar também com esse acabamento aqui finalizado, tá bom? Depois eu volto finalizando ele. E eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Olha só. Aí, aqui, você tem a opção de fazer um lacinho. Ou você pode fazer um nozinho. Deixa eu virar assim pro meu lacinho ficar com a pontinha para baixo. É opcional, tá? Você faz se você achar que vai ficar legal. Se você também não gosta de lacinhos assim, não precisa fazer. Como o kimono é uma peça que não tem botão, eu decidi fazer esse lacinho para marcar mais um pouquinho a cintura. E assim ficou o nosso passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Um beijão e até a nossa próxima aula.